Tem que... Olá, você consegue abrir o microfone da Laís? Eu acho que quando ele fechou de todo mundo, aí aconteceu isso. Não, eu tinha mudado essa configuração enquanto ainda estava comigo. Pronto, agora eu consigo. Pode começar? Pode, acho que já estamos ao vivo no Facebook. Perdão, só me permite aqui compartilhar a tela. Bom, então, enquanto isso, eu vou dando os lembretes. Bom, meu nome é Laís. Hoje eu vou ser a mediadora dessa reunião. E antes de começar, eu queria dar alguns avisos. A primeira é que essa reunião ela vai ser gravada, né? E depois ela vai estar disponível no YouTube da iniciativa. E também estamos ao vivo pelo Facebook. Ainda temos também algumas datas disponíveis para quem se interessar e quiser apresentar ou mediar algum paper nas reuniões. Então, é só entrar em contato com a gente. Também, quem quiser fazer alguma pergunta, né, pode usar a função, clicando em participantes, você pode ir lá ativar a função de levantar a mão ou mandar uma pergunta no chat, enfim. Fiquem à vontade para comentarem durante a apresentação também, se precisarem. A gente está com os Zoom Bombers aqui, então a gente vai deixar todo mundo mutado por enquanto. Se você tiver que falar, levante a mão, por favor. Enfim, depois pode abrir, mas você tem que deixar essa onda passar aí. E se alguém está no Facebook, pode nos avisar o nome que a gente deixa entrar aqui. Estou deixando entrar quem tem nomes que não parecem suspeitos e tal. A gente está respondendo aí, mas de resto não. Isso aí. Bom, então eu vou apresentar o Gabriel. Gabriel, ele é aluno de mestrado do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, da UFRJ, sendo orientado pelo professor Olavo, que é coordenador da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade. Ele é graduado em nutrição pela Unirio e ele é membro do Braille Meta Research Group também. Bom, Gabriel, fica à vontade, pode iniciar a sua apresentação. Tá ok, Laís, obrigado. Você tá me ouvindo aí? Tá saindo o som? Tá. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Laís por ter me apresentado e estar mediando hoje o evento, e agradecer a Clarissa também e ao Olavo. Eu vou conversar aqui com vocês e qualquer coisa o Olavo está assistindo e ele me corrige também. A ideia é ser uma conversa entre a gente aqui. E então, qualquer um de vocês pode perguntar e aí a gente discute sobre o artigo. Deixa eu não tá passando. Passou. Deixa eu ver se está passando direito. Tá. O artigo de hoje o título dele, né, traduzindo, né, o que significa reprodutibilidade em pesquisa, né? E então esse é o terceiro Reproducibility, né, aqui no Brasil. E esse artigo, saiu. Será que eu vou continuar? Esse artigo ele é feito, né, ele foi publicado, né, pelo Steven Goodman. Saiu aqui a minha apresentação do nada. Olá, você está mutado. Eu não sei quem é a pessoa agora que tal, mas eu posso eu não consigo. Deixa eu te tornar anfitrião. Não, peraí, deixa eu expulsar uma pessoa que eu acho que foi. Enfim. Eu acho que essa aqui. Se alguém for removido injustamente, desculpa, gente. Tá. Tenta agora. A ideia é realmente uma conversa, né? Inclusive os Zoom Bombers também, né, estão participando, todo mundo junto. Tá. Não estou conseguindo compartilhar de novo. Eu estou expulsando as pessoas. Se alguém sentir, se alguém for injustamente expulso, entra no Facebook e reclama lá que a gente põe de volta.
Mas vai lá. Se ninguém riscar, porque eu expulsei a pessoa certa. Tá bom. Então, vou prosseguir. Tá. Aqui em ordem, né, o Goodman, o Fanelli e o Ioannidis, né, eles são membros, o Fanelli agora já saiu, né, mas eles são, o Goodman e o Ioannidis, eles são fundadores do Matrix, né, um grupo de metapesquisa de Stanford, que vem, enfim, refundando aí basicamente a metapesquisa, né. E aí é até curioso, falando sobre reprodutibilidade, né, depois que o Fanelli ele saiu do Matrix e foi, agora eu já não me lembro exatamente onde é que ele está agora, mas quando ele saiu, logo depois ele publicou um paper, que critica, né, criticando essa visão da reprodutibilidade. Então, você vê que existem outras pessoas que colocam outras opiniões, né, também. Tá, isso aqui vai ficar na minha tela. Vai ter que dar um jeito de tirar isso. Olá, você tá mutado. Desculpa. Vamos fazer... Cara, eu passo e... Você vai ter que continuar. Peraí. Eu vou dar stop share aqui. Tá. Eu vou... Eu vou ter que compartilhar contigo, né? A apresentação. É isso? Tá. Agora todo mundo me parece legítimo aqui, cara. Dá uma última tentativa aí, senão se continuar acontecendo, aí eu não sei quem é e eu vou ter que assumir. Tá, tudo bem. Eu também tô achando estranho que eu não tô vendo ninguém. Seja, enfim. Tá. E aí é curioso, né, que o Fanelli, ele saiu do Matrix e publicou esse artigo questionando se realmente a gente está passando por uma crise de reprodutibilidade. Eu acredito que sim, acho que todo mundo que está aqui também compartilha dessa opinião. Mas, né, existem pessoas que, enfim, apresentam também o outro lado da moeda. Deixa eu passar aqui. E aí, bom, entrando no artigo, né, ele mostra um gráfico, né, que aqui é um gráfico da tendência da palavra de reprodutibilidade aparecendo na literatura. E aqui para diferentes áreas, né, cada corzinha aqui vai ser uma área, inclusive, né, MU, que é, enfim, áreas multidisciplinares. Aí a gente pode ver que a preocupação, né, com a reprodutibilidade, ela vem aumentando de forma crescente ao longo dos anos, né, aqui de 1970 até 2010. E da mesma forma, né, se a gente for olhar a literatura, que é um pré-print recente da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, eles colocam um resumo, né, numa tabela, dos projetos que até o momento estimaram a sua taxa de reprodutibilidade, realizando, né, replicações, ou seja, eles pegaram artigos publicados, coletaram amostras novas e tentaram replicar os resultados dos estudos originais, né? A gente vê aqui as áreas que já tentaram fazer isso, né? A Cancer Biology, né, que é a parte pré-clínica de câncer, com o Tim Arrington, né? A psicologia já fez bastante, foram um dos que empreitaram mais nesse sentido, né? O Brian Nosek e os colaboradores dele. Economia também, essa área da economia eu acho que é até mais puxada para a psicologia, porque se não me engano é Behavioral Economics, né? Economia, acho que é uma economia mais voltada para a psicologia, se não me engano agora. Filosofia experimental já tentou também estimar sua taxa de reprodutibilidade, ciências sociais, e agora, né, a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade que está tá acontecendo, né? Tá um projeto que está ongoing. Então a gente pode ver, né, com o gráfico anterior que eu mostrei, com essa tabela, que não só a preocupação está aumentando, né, sobre esse tema de forma crescente, como também as pessoas, os pesquisadores estão começando a verificar isso de forma empírica, né, a estimar a reprodutibilidade da sua área, né, de uma amostra da sua área.
E aqui, de curiosidade, esses projetos são chamados Mini-Labs, né? Se você pesquisar no Google, assim, são bem famosos, assim, né? Mini-Labs 1, Mini-Labs 2 e Mini-Labs 3, né? São da psicologia e eles fizeram essa estimativa, né? E aqui a gente pode ver que a taxa de reprodutibilidade ela varia bastante, né? Algumas são baixas, varia um pouco também dependendo do critério que você considera como aquilo replicou ou não. A gente pode ver que essas taxas variam bastante dependendo da área e algumas são bem baixas, né? Tipo 31%, 36%, 50%, né? Do Mini-Labs 2, enfim. Fora os projetos que verificaram se basearam na literatura publicada, né? Esse aqui é o do Ioannidis, um artigo publicado pelo John Ioannidis, que é o pesquisador que eu mostrei lá no segundo slide, perdão. Ele se baseia somente na literatura publicada. Ele pega uma amostra de ensaios clínicos altamente citados na literatura, em periódicos de altíssimo fator de impacto, e busca por artigos subsequentes que realizaram a mesma pergunta, né, que esses ensaios clínicos, que esses estudos observacionais, e ver se aquele resultado, né, o tamanho de efeito, por exemplo, foi replicado na literatura, se baseando só no que está publicado. Ele não pega, ele não faz ele mesmo, né? Ele faz uma busca da literatura, uma busca sistemática da literatura. E aí tem esse projeto aqui também do Tajika, né, na área de psiquiatria. Foi bem parecido, foi bem inspirado no projeto do Ioannidis. Nesse momento, né, da conversa aqui, a gente pode ver que eu já falei várias palavras diferentes, né? Reprodutibilidade, repetibilidade, replicação, né? Essas palavras, elas têm um significado a depender do contexto, um significado próprio, né? Elas são diferentes entre si. E é justamente o que o artigo que está sendo apresentado hoje, ele tenta dissecar, né? Ele tenta propor algumas definições para reprodutibilidade e ele separa essas definições em três categorias: reprodutibilidade de métodos, reprodutibilidade de resultados e a reprodutibilidade inferencial. Então a gente vai conversar rapidinho sobre cada um desses tipos de reprodutibilidade. Primeiro, a reprodutibilidade de métodos. A reprodutibilidade dos métodos se refere ao fornecimento de detalhes suficientes sobre os procedimentos e dados do estudo para que os mesmos procedimentos possam, na teoria ou na realidade, ser exatamente repetidos. E aí ele coloca aqui também, isso aqui é retirado, né, diretamente do artigo, né, parafraseado do artigo. E ele coloca que isso pode diferir de acordo com a ciência. E aí eu vou mostrar exemplos aqui. Nas ciências biomédicas, isso significa, no mínimo, um protocolo de estudo detalhado, uma descrição dos procedimentos de medição, os dados coletados, os dados utilizados para análise com metadados descritivos, o software e o código de análise e os resultados analíticos finais. Na ciência de bancada, também, no mínimo, como os principais reagentes e materiais biológicos foram criados ou obtidos, pode ser crítico para você precisar precisar reproduzir aqueles métodos, né? Na pesquisa clínica, já indo mais para a parte de epidemiologia clínica, né, os critérios de elegibilidade dos pacientes podem ser importantes, a população que está sendo estudada, né, as características clínicas dos pacientes, por exemplo, scores prognósticos, o sexo, se aquele estudo, por exemplo, aquele ensaio clínico foi realizado em homens, em mulheres, dentre outras características, né, etc. A medição original, como um slide ou imagem de patologia, a interpretação desses dados, ou seja, né, o diagnóstico propriamente daquela imagem, daquele dado, né? Os dados originados após a coleta e o código analítico utilizado, dentre outros. Isso aqui não se esgota, esses itens não esgotam a totalidade do que seria necessário, né? Mas é para dar um exemplo, né? Para exemplificar. E a reprodutibilidade de métodos, né? Dentro da reprodutibilidade de métodos tem também essa questão da reprodutibilidade de análises. O artigo do Goodman, do Faneri e do Ioannidis, eles colocam tudo numa coisa só, como reprodutibilidade de métodos, incluindo os reagentes,
os materiais biológicos, os códigos e as análises, tudo numa coisa só. Mas existem, por exemplo, projetos que estão surgindo, por exemplo, esses ReproHacks que estão acontecendo. Acho que esse ReproHack ele acontece na Europa, ele aconteceu uma vez na Europa, e tem outros projetos similares também, que é basicamente você encontre papers, né, com código e dados relevantes para a sua disciplina, e aí você tenta reproduzir ou replicar esses papers, né? E aí você explora como os dados ou os códigos podem ser como eles podem ser, como se fala, utilizados, né, pelo seu grupo. E aí, essa questão aqui é que ele tá pegando só o código e os dados e está tentando achar o mesmo resultado. Então, idealmente que ele pegue papers que tenha artigos científicos, né, que tenha compartilhado o código estatístico, né, as análises estatísticas e os dados brutos, né, que foram gerados naquela pesquisa. Então, isso já seria somente, né, propriamente reprodutibilidade de análise. Então, você vê que tem uma diferenciação entre reprodutibilidade de métodos e reprodutibilidade de análises. Mas, em geral, a reprodutibilidade de análise está dentro de reprodutibilidade de métodos. E falando sobre isso, né, sobre análises estatísticas, mesmo que haja consenso sobre o conjunto de dados analíticos apropriados, a reprodutibilidade metodológica requer uma compreensão de quais e quantas análises foram realizadas e como as análises específicas relatadas em um artigo publicado foram escolhidas. Esse aqui é um artigo do Ioannidis, que ele basicamente vê que existe uma alta flexibilidade de análises possíveis para você realizar. Ele pega coortes, né, estudos em humanos observacionais, e que nesses estudos existe uma grandíssima quantidade de dados e o pesquisador ele tem muita liberdade para fazer análises estatísticas, né? E ele vê, por exemplo, que para um determinado desfecho, aquele desfecho ele pode aumentar o risco da doença ou ser um fator protetor, né? Diminuir o risco da doença, somente a depender pelo tipo de análise estatística que você está rodando, pelo tipo de variáveis que você está ajustando naquele modelo estatístico, né? Ele faz isso aqui com modelos estatísticos, né? E aí a gente entra aqui, né, na questão da multiplicidade, ainda falando de reprodutibilidade de métodos, tá? Na questão da multiplicidade, que seria um dos determinantes da irreprodutibilidade, né? Isso é uma tabela colocada pelo próprio artigo do Goodman, do Fanelli e do Ioannidis, né, que eu estou apresentando aqui hoje. E eles citam várias questões aqui relacionadas à multiplicidade, que estão relacionadas entre si, né? A questão da busca por significância, né? Já foi falado sobre isso nas apresentações anteriores, né? Nas apresentações do Reproducibility anteriores, que a gente conversou sobre isso aqui. A questão da multiplicidade silenciosa, né? Existem muitas análises que podem ser feitas nos dados, mas eu acredito que se você for transparente no passo a passo do que você fez, né, e o que você fez antes até chegar àquilo ali, não chega a ser um problema. A questão realmente é você não saber o que foi feito, e aí o cara ele relata a análise só que deu positiva, né, só que deu estatisticamente significativa. E aí isso tem relação também com hipotetizar depois que os resultados são conhecidos, né? Aquilo não era a hipótese inicial do estudo, ele mudou a hipótese só porque achou um resultado significativo. Data mining, dredging e torturação de dados, né? E o relato seletivo de desfecho, né? Que é mais comum em estudos experimentais, quando você tem um desfecho a priori, né, especificado, e você muda o teu desfecho, por exemplo, coloca um desfecho secundário, só porque o desfecho primário não deu significativo, o desfecho secundário deu significativo. Então, isso tudo, né, são variáveis que estão relacionadas bastante com a irreprodutibilidade atual na literatura científica. E aí tem essa questão aqui esse artigo, né, ele é basicamente 29 equipes envolvendo 61 analistas usaram o mesmo conjunto de dados para abordar a mesma questão de pesquisa: se os árbitros de futebol
tem maior probabilidade de dar cartões vermelhos para jogadores com tom de pele escura do que para jogadores com tom de pele claro. E aí eles acharam que 20 equipes, né, 69% das 29 envolvidas, encontraram efeito positivo, estatisticamente significativo, e 9 equipes, 31%, não observaram relação significativa. Só aí a gente já consegue ver que, a depender da análise estatística que você rodar, o seu resultado pode ser com o mesmo banco de dados, né? Não é nenhum banco de dados tão complexo. É um banco de dados relativamente simples, né? Eles só queriam descobrir se os árbitros de futebol têm maior probabilidade de dar cartões vermelhos para jogadores com tom de pele escuro do que para jogadores com tom de pele claro. E a depender do tipo de análise estatística que eles rodaram, aqui essa tabelinha aqui, o gráfico, né? Aqui é um time, né? Cada time fez um modelo estatístico diferente, né? E cada um achou um tamanho de efeito diferente. E alguns aqui foram significativos, outros não, né? E aqui alguns têm muito pouca variação e outros têm uma variação muito ampla, né? Alguns concordam, outros não concordam. Então, a gente vê, nesse exemplo, fica bem assim claro essa questão de como é importante a gente descrever quais foram as análises estatísticas que foram rodadas naquele trabalho para a gente poder reproduzir e encontrar para outras pessoas reproduzirem, né, e encontrarem os mesmos resultados. Tá, agora falando sobre reprodutibilidade de resultados. A reprodutibilidade dos resultados, descrita anteriormente como replicabilidade, refere-se à obtenção dos mesmos resultados da realização de um estudo independente, cujos procedimentos são os mais próximos possíveis do experimento original. Envolve uma nova coleta de dados, ele gera uma evidência adicional. Essa seria a principal diferença entre a reprodutibilidade de resultados e a reprodutibilidade de métodos. Na reprodutibilidade de resultados, você tem uma nova coleta de dados, né? Na reprodutibilidade de métodos, você pega os dados que idealmente estão publicamente disponíveis e tenta repetir os mesmos resultados seguindo o mesmo passo a passo, né? E aqui você pode pensar, aqui, por exemplo, numa meta-análise, né? Cada pontinho desse como um estudo, né? Uma replicação. E aqui, como você tem nova coleta de dados, mesmo seguindo os mesmos ou quase os mesmos métodos, né? Idealmente os métodos mais próximos possíveis, a depender da questão que está sendo abordada também, você vê que tem certa variação, né? Então, você pode ver que tem coisas que, em tese, não concordariam com o resultado final, e replicações que concordariam, né? E aqui, né, para demonstrar essa diferença, que não é exatamente a mesma coisa, é um texto retirado do artigo, né, da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, que eles falam aqui que eles vão adotar um approach, né, mais naturalístico. Eles vão deixar padronizados, vão deixar um passo a passo de como os pesquisadores devem replicar aqueles estudos, só que algumas coisas mínimas são coisas que vão acontecer dada a realidade do que está acontecendo ali. Por exemplo, não tem como a gente prever 100% o futuro do que vai acontecer, né? Como aquele experimento exatamente vai acontecer. Por mais que você coloque padrões a serem seguidos, uma coisinha ou outra, alguma discrepância ou outra, eles vão deixar em aberto para as pessoas, né? Para os experimentadores que estão replicando os estudos fazer, né? E aí eu tinha deixado aqui, voltado às slides rapidinho, eu tinha deixado mesmos, né, entre aspas, em negrito, porque a gente vê que, ao contrário da reprodutibilidade de métodos, não é exatamente a mesma coisa, né? Como você tem uma nova coleta e pode ter uma variação aleatória, né, por conta da amostragem, né, mesmo os resultados têm que ser critérios que levem em conta essa variabilidade, né, que pode acontecer. Somente ao caso, por exemplo. Significância estatística, né, eu pego aqui de novo a tabela, né, do
pré-print da iniciativa, e que eles colocam, de novo, né, as áreas que estimaram a taxa de reprodutibilidade e os critérios que foram utilizados. Então, a gente vê muito aqui significância estatística na mesma direção, significância estatística no resultado original, no estudo original e na replicação. Os intervalos de confiança, né, se tocando, se o intervalo de confiança ele concorda com o intervalo de confiança da replicação. Se você tem, por exemplo, 2 replicações, você pode fazer, né, um tamanho de efeito ali, né, a meta-análise das 2 replicações com o estudo original e ver se esses resultados concordam. Então, a gente vê que não é exatamente o mesmo resultado, né? Existe um critério para você delimitar o que é o mesmo, né? E aí a gente, falando nessa questão do acaso, né, e tal, a intuição e a lógica da reprodutibilidade dos resultados são derivados de sistemas determinísticos ou para os quais a razão sinal erro é extremamente alta. O que ele quer dizer com isso? A intuição e a lógica da reprodutibilidade fica mais fácil de a gente entender quando é a mesma coisa, né? Quando você quer achar o mesmo resultado, né? Só que quando a mesma intuição e a lógica são aplicadas a estudos com componentes estocásticos mais determinantes, componentes probabilísticos, né? O paradigma de acumular evidências pode ser mais apropriado do que qualquer critério binário para a replicação bem-sucedida ou mal-sucedida. Questão de acumular evidências, por exemplo, né, uma meta-análise das replicações e ver qual é aquele resultado, né, qual é o tamanho de efeito que foi resultado daqueles experimentos que foram replicados em conjunto com o experimento original. E a gente tem, né, pela complexidade dos sistemas biológicos, também a gente vai ter, a gente espera variação, né? Aqui a gente tem que a reprodutibilidade de resultados está intrinsecamente ligada com a reprodutibilidade de métodos, apesar delas serem diferentes, um pouquinho diferentes. A reprodutibilidade dos métodos é frequentemente demonstrada através da reprodutibilidade de resultados, porque os dois estão ligados por determinação. Uma única falha na reprodução dos resultados originais põe em dúvida a metodologia. Por isso que a gente vê na literatura científica as palavras reprodutibilidade aparecendo junto de trust, né, reliability, confiança, né, esse termo que o Olavo tanto usa, né, a questão de confiabilidade, né, porque são coisas que são relacionáveis, né, entre si. Estudos que são reprodutíveis, eles são corretos, né, eles foram bem relatados, a metodologia está correta. Ao menos, assim, é um passo a mais para a gente chegar onde a gente quer, né? Que no fundo, no final, até o paper fala isso, né? No final a gente quer chegar na verdade, né? Que é aquele fenômeno, né, que a gente está estudando. E por último, uma terceira reprodutibilidade que o paper classifica, que é a reprodutibilidade inferencial. Ela refere-se ao desenho de conclusões qualitativamente semelhantes a partir de uma replicação independente, reprodutibilidade de resultados de um estudo ou de uma reanálise do estudo original, que seria a reprodutibilidade de métodos. A reprodutibilidade inferencial não é idêntica à reprodutibilidade dos resultados ou à reprodutibilidade de métodos. Os cientistas podem concluir a mesma coisa de conjuntos diferentes de estudos e dados, ou podem concluir coisas diferentes dos mesmos dados originais, mesmo que concordem com os resultados analíticos. Então, esse tipo de reprodutibilidade tem mais a ver com, por exemplo, especialistas concordarem com aquele corpo de evidência, né, que foi gerado ao longo do tempo, através de novos estudos, através de replicações, etc. Né, se os especialistas concordam ou não concordam com aquilo. Se as inferências realizadas naqueles estudos, né, elas estão concordando entre si. Bom, dito isso, a gente falou sobre os 3 tipos de reprodutibilidade que o artigo classifica, e ele faz ele fala sobre uns 2 últimos termos também, que é sobre generabilidade e robustez. E a robustez, ela refere-se à estabilidade das conclusões experimentais, mesmo com variações nas premissas ou nos procedimentos experimentais. Está um pouco relacionado ao conceito de generabilidade, também conhecido como transportabilidade, que se refere à persistência de um efeito em ambientes diferentes e fora de uma estrutura experimental. É como se fosse, né, como eu posso dizer, a verdade no estudo, né,
ser generalizável, né, ter generalização para a verdade na vida real, né, o conceito, o fenômeno que está sendo estudado, a gente quer provar aquilo ali, né. E sobre generabilidade, né, a gente tem aqui essa imagem do Nozick, né, e do Arrington, que são dois autores que fizeram iniciativas de reprodutibilidade, né, o Nozick na psicologia e o Arrington, se não me engano, ele é aquele autor para pesquisa pré-clínica de câncer, né. E aí eles falam aqui que, na verdade, quando você tem uma descoberta, você tem uma teoria fraca e um grande potencial, um grande espaço para aquilo ali ser generalizável, né? Você tem um estudo aqui e ele demonstra que aquilo ali ele é aquilo ali e a generalização daquilo ali pode estar entre isso daqui, né? Porque você tem eles chamam de commitment, né, teórico. Você tem você faz uma concordância, um acordo teórico do que aquilo ali pode ser generalizável, né, se eu não estou enganado. E aí, a partir do momento que outros estudos surgem, né, estudos positivos e estudos negativos, né, que failures, né, o cinzinha e os coloridos são sucessos, você tem um amadurecimento da teoria e aumenta o conhecimento do quanto aquilo ali é generalizável ou não, né? E em áreas de pesquisa, em achados científicos, né, que falham, por exemplo, você tem a diminuição do espaço, né, do que aquilo, o range, né, de generabilidade, e os que têm sucesso, você tem justamente como eu mostrei no slide previamente, né, um amadurecimento do que aquilo ali, do que aquele corpo de evidências é aplicável na vida real. Porque quando a gente mostra esse esqueminha simples, na verdade no estudo, verdade na vida real, parece que, nossa, os achados eles funcionam para tudo, né? Por exemplo, a droga ela funciona, por exemplo, para todos os tipos de câncer, mas na verdade quase nunca é assim, né? Ela funciona para pacientes com câncer, um tipo específico de câncer, em estágio X, estágio terminal ou não, como terapia adjuvante, né? Ela tem um espaço de generalização daquele resultado, né? Dos resultados achados no artigo, né? Bom, e concluindo, as causas e remédios para o que é chamado de baixa reprodutibilidade em qualquer campo científico exigem uma especificação clara do tipo de reprodutibilidade que está sendo discutida. Métodos, se é reprodutibilidade de métodos, de resultados ou é inferencial, a fim de garantir um entendimento adequado de como isso afeta a geração de conhecimento, a fim de garantir uma investigação científica de suas causas e um melhor entendimento das limitações da significância estatística, que é utilizada como um dos critérios para definir a reprodutibilidade. A gente vê que a significância estatística ela é um critério sim ou não, né? Ela até, assim, funciona, mas existem outros critérios também, né, que devem ser levados em conta. A gente vê que a vida real, né, os resultados dos artigos, né, eles têm variação e a gente não dá para decidir sempre no sim ou não, né? E, principalmente na reprodutibilidade de resultados, né? Muitos aspectos do novo interesse na reprodutibilidade de pesquisa têm sido salutares, mas precisamos avançar para uma melhor compreensão da relação entre reprodutibilidade, evidência cumulativa e a verdade, que é onde a gente quer chegar, né? E aí, só para dizer também que existem outras definições de reprodutibilidade, né? Tem essas outras diferenças aqui. Essas definições dos autores são, pelo que eu sei, assim, elas são bastante utilizadas, eu acho, acredito. Elas são, o artigo ele é bastante conhecido, né? Mas existem outras propostas, né? Não se esgota somente aí. E eu deixo aqui algumas referências se vocês quiserem olhar. E existem também autores que chamam reprodutibilidade de resultados de reprodutibilidade empírica, né? E também autores que eles separam, né, reprodutibilidade de métodos em reprodutibilidade de análises estatísticas e tem até esse termo aqui, né, reprodutibilidade computacional. Aí seria mais ligada
com a galera que trabalha com ciência da computação e tal. Curiosamente, o termo reprodutibilidade, né, tem até no artigo falando isso, o termo reprodutibilidade em pesquisa, ele surgiu primeiramente com um cientista da computação, né? Só não vou me lembrar agora de qual era o nome dele, mas está bem no início do artigo do Goodman, tá falando sobre isso. E assim, né, por fim, né, para finalizar, o que está claro, no entanto, é que nenhum desses tipos de reprodutibilidade pode ser avaliado sem um relato completo de todos os aspectos relevantes do projeto, da condução do estudo, das medidas utilizadas, assim como dos dados e análises. Essa transparência permitirá que os cientistas avaliem o peso das evidências fornecidas por qualquer estudo com mais rapidez e confiabilidade, e projete uma proporção maior de estudos futuros para abordar lacunas reais de conhecimento ou fortalecer efetivamente as evidências, em vez de explorar becos sem saída sugeridos por pesquisas inadequadamente conduzidas ou relatadas. Era isso que eu tinha para falar e obrigado aí pela atenção. Obrigado, Gabriel. Só avisando, vocês já podem ligar o microfone, quem quiser participar e tal. A gente mutou todo mundo à força no início, mas já está liberado. Quem estiver no Facebook pode fazer perguntas por lá também. Eu sei que eu expulsei 2 pessoas inadvertidamente e que não conseguiram voltar por aqui. Então, enfim, me desculpe. Dessa vez não foi a apresentadora. A gente vai tentar dar uma olhada aí. E Júlia, se vocês quiserem. Bom, Gabriel, eu queria agradecer novamente também pela apresentação e eu trouxe um complemento, na verdade, quando a gente estava discutindo esse artigo. Eu achei um comentário, na verdade, que saiu em 2019 de um professor do Departamento de Neurologia Experimental, que é na Alemanha, o professor Ulrich, que ele também trabalha com a questão do impacto da reprodutibilidade na pesquisa biomédica. Inclusive, eu vou compartilhar também daqui a pouquinho o link com vocês no chat, para quem estiver interessado. E uma questão bem interessante que eu acho que complementa tudo isso que o Gabriel falou é justamente porque, ao avaliar os diferentes termos de reprodutibilidade, a gente tende a pensar, nossa, tem uma complexidade muito grande, é muito complicado da gente inserir todos esses termos e pensar num desenho experimental que atenda a todas essas necessidades e, no final, a gente tem um produto de uma pesquisa mais confiável, reprodutível e, enfim. Então, ele questiona, né, será que nós devemos abandonar essas replicações e focar só na exploração dos dados? E aí, ao mesmo tempo, ele discute que não, né? Que para que esse novo conhecimento ele seja mapeado, ele precisa ser feito através da exploração. No entanto, ele só é útil se ele for robusto e se ele for reproduzível. Então, é um ponto muito importante da gente pensar em relação à reprodutibilidade. E também outro ponto interessante que eu gostaria de colocar para discussão mesmo e reflexão é sobre a questão de quando a gente deve dizer que um artigo não foi reproduzido, né? Não foi reprodutível. A gente sabe que existem metodologias que não estão descritas por completo em artigos, e aí a gente entra naquele termo de reprodutibilidade de resultados, né? Quando a gente tenta reproduzir, mas a gente coloca o nosso próprio conhecimento prévio para que aquele experimento ele dê certo. E nem sempre a gente tem os mesmos resultados, né? E aí, com relação a isso, esse autor também coloca uma seguinte situação, né? Ele fala o seguinte: se você tenta replicar um resultado que já está publicado e o seu resultado nega o resultado que foi publicado, então ele dá 3 alternativas. 1, será que o resultado original ele é falso positivo? Segundo, será que a falha na replicação foi falso negativa? Ou, por fim, se a replicação bem-sucedida implica que o resultado original estava correto ou que ambos poderiam ser falsamente positivos. Então, é muito complicado de você tentar medir essa reprodutibilidade quando você chega à conclusão de que um artigo não reproduziu. E aí ele confirma que, né, e discute nesse comentário que a capacidade de confirmar ou refutar os resultados depende criticamente do fornecimento de detalhes suficientes no estudo original. Então, nem sempre quando a gente reproduz um artigo pode ser que a gente tenha o mesmo resultado, justamente por devido às variações que podem ocorrer experimentalmente.
Mas no caso de uma reprodutibilidade de método, a gente tem a necessidade de que seja feita um protocolo, que ele também discute isso nesse comentário, é que a necessidade de um protocolo, de uma maneira sistemática e transparente que a gente possa fazer, para que a gente consiga obter esses dados brutos, por exemplo, se você estiver interessado em trabalhar e reproduzir artigos publicados, né? É necessário pensar, encontrar uma maneira sistemática para que a gente consiga replicar de verdade esses estudos e, assim, aumentar a confiabilidade daquele estudo que foi publicado, que é justamente aquele exemplo que o Gabriel mostrou, né, sobre quanto mais as pessoas conseguem reproduzir aquele resultado, mais a confiabilidade aquele artigo ou aquele estudo vai ter. Então, são algumas questões, assim, que eu achei bastante interessante, que a gente pode pensar, refletir, e discutir também agora, quem quiser a palavra para falar. Posso complementar com uma outra coisa também? Ontem eu estava assistindo um curso, acho que o Gabriel estava também, né? Eu gostei muito do jeito que a pessoa colocou essas definições de reprodutibilidade. Se eu puder mostrar aqui rapidinho. Estão vendo que ela colocou assim, se você tem o mesmo dado, mesmos métodos, reprodutibilidade, diferentes dados com mesmos métodos, replicabilidade, mesmos dados com diferentes métodos, robustez, aqui seria aquele caso mais computacional, né, ou de análise e tal, e diferentes dados e diferentes métodos de generabilidade. Agora, o que acho que complementa assim, o que a gente considera como mesmos métodos ou como mesmo conjunto de dados e tal, né? Acho que entra nessa coisa do quão completa tá a descrição dos métodos. Então, será que tem detalhes faltando ali que, mesmo se variar, é o suficiente para você considerar aquilo sendo feito o mesmo método? Ou será que tem algum fator ali que pode ser importante para impedir essa replicação, né? Ou alguma coisa assim? Ou para deixar de considerar o mesmo método? Eu adicionaria na pergunta, quer dizer, faz sentido a gente falar em mesmo método e método, assim, tem várias que a gente reclama de dicotomia na significância estatística, não sei o que e tal, mas na prática, quando você diz uma coisa é reprodutível ou não é reprodutível, você está incorrendo na mesma dicotomia, quer dizer, sabe, você tem não é exatamente uma coisa assim, não, né? E mesmo método também é, sei lá, tipo assim, mesmo método não é o mesmo método, quer dizer, nunca vai ser o mesmo método, né? Tipo assim, o tempo passa, você não se banha no mesmo rio 2 vezes e, sabe, outra estação, outra pessoa, não sei o que. Então, assim, sei lá, tem graus mesmo, né? Tem graus de similaridade, assim, não sei se você consegue... E a gente está... E, é claro, humanos dicotomizam, né? Então, assim, a gente está muito acostumado a falar em isso aqui reproduziu, não reproduziu, mas, na verdade, no fundo, a natureza é contínua, né? Tipo assim, sabe, o falso negativo e o falso positivo também não existem, assim, você tem aproximações de... Então, não sei se você quer comentar se essa terminologia é compatível com um mundo mais contínuo, digamos assim. Acho que o limite realmente entre falar que para a gente reproduzir um estudo tem que ser nessas condições, né? Eu acho que isso é uma coisa que depende muito do contexto, né? Quais seriam os limites para dizer que aquele estudo reproduziu ou não, né? Eu acho que isso é uma pergunta interessante, que talvez não tenha uma padronização e nem talvez venha a acontecer, né? Porque depende muito do contexto, né? Ou de repente esse limite vai variar de acordo com o seu objetivo, com a sua pergunta, né? Vai ser o que importa para você, assim. Você pode ter um limite mais frouxo ou menos frouxo, de acordo com o que te interessa, assim. Que reprodutibilidade é essa que você está querendo avaliar, né? O que você está querendo tirar de lição, sei lá, de resumo daqueles resultados, comparando esses dois estudos, se reproduziu ou não reproduziu, o que te interessa dali? Não sei se padronização é uma coisa desejável necessariamente. Esses últimos papers do Brian Nozick e do Tim Harrington, eles têm tentado definir, quer dizer, o que eles tentam colocar como definição é assim, poxa, isso aqui é uma replicação se o fato de ela ser negativa vai fazer você perder a fé no resultado original. Perder a fé não sei o quê, mas desconfiar do resultado original, né? Ou ter menos confiança no resultado original.
sabe? Se você é uma coisa completamente diferente, tipo assim, poxa, tá completamente diferente, eu não vou necessariamente achar alguma coisa diferente no resultado original. Quer dizer, uma coisa em que, poxa, isso aqui não dando certo, eu vou perder, não sei que eu desacredite completamente, mas que eu perca confiança no resultado original, é uma coisa que diz respeito, que, assim, que de alguma forma diz respeito àquele achado. Né? Tem um comentário deles na Nature recente ali e tal, em que eles colocam talvez um pouquinho mais, assim, tipo assim, cara, sei lá, você acha que isso aqui é a mesma replicação quando você, sabe, estaria disposto a apostar no resultado com base no que você sabe, assim, quer dizer, sabe, se você tendo esse experimento aqui, acreditando nele, que foi você que fez, por exemplo, aqui e tal, você chutaria que, pô, isso aqui vai dar certo porque é parecido, isso aqui é uma replicação, assim, se você, pá, isso aqui não dá para saber porque é muito diferente, mas tudo isso são decisões subjetivas, né? Então, sabe, em análise, sabe, a pessoa tem que dizer, e os dois extremos são errados, né? Sabe, quer dizer, você considerar que tudo é igual e, cara, às vezes você vai ter uma variação que vai mudar e é isso aí, tal. Por outro lado, se você considerar cada variaçãozinha aqui passa a ser uma coisa completamente diferente, é impossível construir ciência, né? Isso é degeneração lactosiana lá e tal, um programa de pesquisa de degeneração. Você sempre tem uma explicação que, tem uma coisinha diferente, então você não pode desprovar nada e você não falsifica nada e isso é um programa de pesquisa degenerado e tal. Então, tem que ter um meio termo, esse meio termo é meio humano, né? É complicado, assim, são linhas muito... que dependem, na verdade, da sua compreensão do que é importante, do que não é, e é muito difícil sistematizar isso. Uhum. 2 pessoas mandaram links aqui, vocês não querem falar para não ficar só sendo a gente. Sim. Esse último link que eu mandei é o que eu escrevi no meu blog sobre justamente o artigo de Brian Nosek sobre o coisa do futebol, né? Aquela coisa do cartão vermelho de futebol, que na realidade a nossa análise naquela época é que aquele trabalho, a conclusão deveria ser ao contrário da conclusão feita, ou seja, ali há uma grande evidência de concordância entre os resultados, intervalos de confiança bem superponíveis. O que discordou é porque ele cortou de uma maneira arbitrária o que é significância estatística e o que não é, o que estava ou não envolvendo o odds ratio de 1, eu acho, e aí deu um percentual de discordância. Mas se você for para o que o Olavo sugeriu aí, a coisa de um gradiente, né, e não do determinístico, aquele estudo, surpreendentemente, mostra uma concordância bem grande entre diferentes estatísticos fazendo diferentes métodos estatísticos. É surpreendente como ele é coincidente, né? Então, ali eu acho que houve um viés de querer mostrar não reprodutibilidade típico de quem está investigando uma determinada área, né? Depois vocês leem aí, a gente fez essa análise na época, ele foi relativamente lido esse post aí. Boa tarde, professor Luiz, tudo bem? Eu concordo com você. E eu acho que parece realmente que eles tentaram achar resultados discrepantes, porque se você for ver ali naquela tabela, cada time realizou um tipo de análise estatística diferente, né? Tipo, eles nenhum time fez uma análise estatística parecida com a outra. É como se eles estivessem realmente tentando buscar discordar, né? Eu concordo. E por isso que eu achei surpreendente os resultados serem tão iguais, serem tão parecidos, né? Eles não definiram muita coisa, apenas eram o mesmo banco de dados, né? E bom, esse exemplo de reprodutibilidade inferencial, quer dizer, sei lá, tipo assim, você olha a mesma coisa e você chega a conclusões diferentes, mais ou menos o terceiro. E o que eles fizeram naquele trabalho ali foi prevenir, eles não podiam fazer múltiplas comparações, o desfecho tinha que ser o mesmo, aquelas grandes violações de análise de dados, aquilo ali foi prevenido. Então, a minha conclusão foi, evitando essas atitudes de falta de integridade científica, não importa o método estatístico, o resultado dá mais ou menos o mesmo, né? E eles realmente preveniram mudança de desfecho e coisas desse tipo, né? Você poderia argumentar que também num projeto desse, as pessoas não estão enviesadas para achar uma coisa ou outra, ou achar um efeito, enfim, até porque a gente também é preocupada com reprodutibilidade e tal, então assim, sei lá, em tese, você tira todo o viés de, poxa, eu tenho que achar um resultado positivo para publicar, uma coisa assim, né? Não sei se tira todo, você pode ter o viés contrário, se for certo, quer dizer, na verdade, se você está trabalhando com, geralmente o viés é mostrar que está tudo errado, né? Então, assim, o viés existe, mas assim, nenhum grupo sabia o que os outros iam achar, então, na verdade, sei lá, em tese você não tem viés para um lado para o outro, né? João? Também Eu e o Luiz, a gente estava conversando num outro chat à parte. Eu acho muito legal vocês trazerem isso do gradiente, porque
de fato, na natureza existem coisas que são síncronas e assíncronas, né? A grande questão é se você vai conseguir controlar as variáveis o suficiente para demonstrar algum tipo de causalidade e fazer inferências a partir disso. Eu colei esse texto aí porque ele deu um nó na minha cabeça, e é muito legal de ler e de reler. O argumento deles é que a questão não é ser falso ou verdadeiro, a questão é quão confiável. Então, falso e verdadeiro, na verdade, é uma simplificação de tenho um corpo robusto de literatura que me inclina naquele lado, naquele outro, naquele terceiro, que nem são lados de fato. Então, a questão dele é que não é falso e verdadeiro, é quão forte ou quão fraco, que aí vai muito na linha de uns artigos que o Eunides andou publicando com o pessoal de Stanford sobre o efeito Proteus, que quando uma coisa começa a ser estudada, tende-se a encontrar normalmente resultados muito fortes. E à medida que você vai aumentando a literatura, você vai desinflando esses resultados. Então, você vai continuar encontrando associações, porque, que nem cozinha de restaurante, né? Se você procurar, você vai encontrar alguma coisa lá. Mas, se você rodar análises o suficiente, vai aparecer algum efeito. A questão é, esse efeito, ele está controlando pelas coisas que precisavam ser controladas ou não? E quão forte é esse efeito ou não? Mas, gente, assim, eu concordo plenamente também, assim, só que, assim, tem situações que você precisa de dicotomizar em última análise, né? Você tem que tratar um paciente ou não tratar um paciente, você tem que tomar alguma decisão em cima, você tem que publicar ou não publicar dizendo que isso aqui é assim, né? Então, assim, o mundo é super contínuo, mas isso não exime você, eventualmente, ter que fazer algumas decisões conceituais que são dicotômicas. Mas eu concordo, assim, acho que, eu concordo que a literatura de reprodutibilidade está muito... talvez esteja muito... ela guarda várias dessas dicotomias. Na verdade, muito baseado em cima desse paper aí, de alguns outros ali e tal. A gente tentou reanalisar o modelo do Ioannidis lá, que a gente inclusive apresentou no último journal lá, que é o Why Most Published. Aquilo é completamente dicotômico, né? Tem efeitos verdadeiros e efeitos falsos. Todos eles têm o mesmo tamanho. Então, assim, ele é super, super dicotômico e artificial, assim. A gente tentou trazer ele de volta para o mundo contínuo. A gente está publicando isso aí em breve e tal. Mas na prática funciona, que as conclusões não estão tão erradas. Mas, assim, sabe, se você fizer simular efeitos no normal, não sei o que e tal, e você botar um mínimo de interesse. Mas, de novo, para falar, o próprio reprodutível e não reprodutível carrega em si a dicotomia, né? É uma coisa que já tá na linguagem do campo. E uma coisa também que esse comentário que eu li, ele fala mais ou menos algo sobre isso, né? Que ele fala que não é porque o resultado não foi reproduzido que ele não é verdade. Pode ser que ele seja verdade, ele só não estava, vamos dizer assim, com as condições adequadas para ser reproduzido, ou a pessoa teve realmente alguma falha durante o processo de realizar aquela análise, né? E tem todos esses vieses, né? De que a maioria das pessoas pensar que o resultado tem que ser estatisticamente significativo. Então, eu vou procurar a estatística que se encaixa naquele resultado para que eu tenha um resultado realmente positivo, né? Porque acho que, no geral, os resultados positivos são aqueles que são verdade ou que são levados mais em consideração, né? Geralmente na literatura. Então, eu acho que tem toda essa questão mesmo de se avaliar o modo que são apresentados esses dados, a questão da transparência mesmo, não de uma forma engessada, mas assim, o quanto mais transparente for feita essa questão da descrição, por exemplo, de métodos, eu acho que ajuda a pessoa a tentar reproduzir mesmo aquele resultado da mesma maneira, mas assim, não de uma forma engessada. Pode ser que, por exemplo, descreveu lá nos Estados Unidos temperatura ambiente, mas a temperatura ambiente do Brasil é totalmente diferente. Então, eu acho que essa questão da temperatura ambiente é o mais falado quando se fala nessas questões de realmente pôr ponto a ponto o método, porque não vai ser igual, e mesmo assim a gente consegue reproduzir, independente da temperatura ambiente. Então, é mais uma questão de como que os pontos primordiais de um experimento é colocado, disponibilizado, né, na forma de método. E eu acho que até uma coisa que o Olavo fala também, né, que a questão de certa variabilidade ser interessante, né? A gente descobrir, ter uma variabilidade intrínseca naquilo ali, a gente descobrir quais são os fatores que afetam. Acho que isso é uma coisa muito interessante de ser descoberta também, não somente se reproduziu ou não reproduziu, pode ser por alguma coisa que a gente não conhece, a gente vai e descobre, né?
Dito isso, assim, eu concordo com você, assim, mas eu acho que isso é um pouquinho supervalorizado pelo fato que as pessoas não levam em conta o fato de que, pô, tem variação aleatória, né? Então, assim, frequentemente você vai ver discussões mega super rebuscadas na literatura sobre, pois é, esse aqui replicou e aquele não replicou, mas o meu aqui era com rato, sei lá, era com rato branco, aquele era com rato preto, e esse aqui tinha 4 ratos por caixa, aquele tinha 3. Mas, assim, na prática, com o poder estatístico que as pessoas usam, é muito provável, na verdade, que, pô, aqui funcione, aqui não funcione, e isso é completamente por acaso, né? Aqui vai dar P de 0,02 e aqui vai dar P de 0,517, e isso é simplesmente variação aleatória, assim, então, assim, não é fácil. Eu concordo com você, assim, sabe, tem histórias de, poxa, isso aqui não reproduziu, mas, assim, para começar a pensar que tem um moderador oculto e que a gente não entende e vamos tentar descobrir o que é, não sei o que e tal, você tem que ter um grau razoável de confiança que, de fato, isso aqui reproduz, sabe, funciona assim aqui, e, de fato, isso aqui funciona assado desse jeito, assim, tal. Acho que, frequentemente, as pessoas saltam para essa discussão antes de resolver o fato de, cara, daqui a pouco é simplesmente coincidência, né? Até porque você está falando de, sei lá, eu fiz aqui, fulano fez lá, é um estudo observacional, né? Tipo assim, tem N condições variando que você não sabe quais são aqui e tal, sabe? Não é um experimento feito para testar uma variável ou duas. Então, assim, acho que frequentemente as pessoas se saltam, sabe? Vão muito na frente no sentido, assim, de querer entender por que isso aqui funciona, sabe? E, cara, assim, pô, frequentemente é só ruído ou, sabe, são coisas que você não entende. Então, assim, sabe, acho que tem um trabalho legal e por esse lado, assim, mas tem um trabalho grande em conseguir. Tem boas histórias na história da ciência, assim, tal, de coisas que, pô, funcionava, depois não funcionou e depois se descobriu uma coisa super importante, porque, assim, sei lá, mas assim, frequentemente a gente está discutindo, às vezes, uma coisa que é simplesmente ruído. Agora, uma coisa interessante, gente, é que quando a gente vê, assim, trabalhos diferentes, mostrando resultados diferentes, eu percebo que, na grande maioria das vezes, dá para perceber qual é o trabalho que está mostrando a verdade e o que não está, né? Quando a gente tem muita variabilidade de resultados, geralmente a gente está falando de muitos trabalhos de pequeno tamanho amostral e de qualidade metodológica muito variável. Se você tem 2 ou 3 grandes, por exemplo, ensaios clínicos, grandes ensaios clínicos de qualidade metodológica adequada, eles tendem a concordar entre si. E quando eventualmente você pegar um que fala um resultado, o outro que fala outro, leia o método que vocês vão perceber onde é que está aquilo ali. Na maioria das vezes não é diferença de população, porque evidências, porque o fenômeno de interação é raro, né? Em ciência, em sistemas biológicos, é diferença metodológica. Então, eu acho que essa maior aleatoriedade é quando a gente está trabalhando com pequenas amostras ou pequenos trabalhos de qualidade ainda não confirmatória, mas quando a gente tem grandes trabalhos, as coisas tendem a convergir. E aí eu falo numa reprodutibilidade assim, mais genérica, né? De que as coisas, né, mais ou menos falam a mesma coisa. Então, eu sempre digo assim que quando a gente tem discordâncias, geralmente não é. Os dois trabalhos estão verdadeiros. Dá para perceber qual é o que é o falso. A gente tem em cardiologia um caso bem clássico assim de um implante de uma prótese mitral, né? Um trabalho é bem negativo e outro trabalho é muito positivo. Lendo a gente dá para perceber onde é que está. Isso aí é até uma postagem do blog também que a gente fez essa análise. Dito isso, você está vendo no mundo da clínica em que o ensaio clínico grande existe, né? Tipo assim, eu argumentaria que na pesquisa básica tudo é trabalhos pequenos, de baixa qualidade metodológica. Assim, você não tem exatamente essa disparidade de qualidade que você não tem os bons. Então, Ana Paula De caráter exploratório também, né? Isso. Na pesquisa básica, sim. Quando o campo está... Múltiplas comparações são mais frequentes, você faz várias vezes do experimento, né? Então, às vezes as pessoas até acham que é porque o básico não concorda com o clínico, porque o básico é animal ou é alguma coisa, mas, na verdade, a maior decepção é porque é pouco reprodutível mesmo a básica por causa de mais liberdade metodológica e de multiplicidades e coisas desse tipo. Ana Paula? Eu tinha uma pergunta, mas é que eu tava com medo de interromper a discussão de vocês e ela ser meio burra. Porque uma coisa não ficou clara para mim quando o Gabriel estava apresentando o texto, que ele falou de 3 tipos de reprodutibilidade. A de métodos, a de resultados e a outra eu não lembro. Mas eu fiquei na dúvida sobre o que significaria essa reprodutibilidade de resultados, assim. Porque se você vai usar diferentes métodos para tentar chegar nos mesmos resultados, isso não
isso, sei lá, parece meio doido para mim, porque parece meio aleatório, eu não sei. Como é que isso funciona, assim? Como que isso vai definir, tipo, o que vocês estão controlando? Eu não sei, eu fiquei meio confusa sobre o que era essa reprodutibilidade de resultados, assim. Essa era a minha pergunta. Acho que a principal diferença é que a reprodutibilidade de resultados não é exatamente a mesma coisa, né? Não é exatamente o que está descrito ali no paper, não é o mesmo banco de dados, os mesmos resultados daquela pesquisa, né? Você gera um resultado novo, seguindo o máximo possível daquilo ali, porque no fundo é uma replicação, né? Você está tentando repetir aquele resultado, mas algumas coisas necessariamente vão variar, assim. Um experimento não é, por exemplo, um fenômeno histórico, né, que acontece só uma vez. Vai acontecer certas variações, né? Variações do acaso, propriamente, quando você pega uma amostra e pega outra, o peso dos ratos vai ter um pouquinho a mais aqui do que na outra, por exemplo. As condições ambiente, a temperatura, como a Laís falou, por exemplo, a temperatura pode ser um pouquinho diferente, mas assim, o limite do quanto não é para ser considerado o mesmo ou não o mesmo, eu acho que depende muito do contexto. Olavo, tenta me salvar nessa aí. Eu acho que os nomes talvez não importem tanto assim. Se você pegar eu acho que o que é importante de discutir o que significa reprodutibilidade é sempre que você vai falar sobre reprodutibilidade, você deixar claro sobre o que você está querendo dizer. Independente do nome que você vai dar a isso, né? Você está dizendo que é reprodutível, que não é reprodutível com base em quê? Ou você está dizendo que você quer investigar essa reprodutibilidade, esse nível de reprodutibilidade aqui, com base em quê? Assim, independente de como você chame, como o Gabriel mostrou, também tem outros autores que chamam de outros jeitos e vão ter todo um sistema de nomenclatura diferente. Mas acho que o legal é pegar o que você está querendo repetir, né? O que está sendo igual, o que está sendo diferente. Mas em relação à Eu acho que eu acho que, pô, sei lá, pra mim a reprodutibilidade de métodos é meio que uma peça, sei lá, tá contida na de resultados, né? Não faz sentido falar em reprodutibilidade de resultados sem reprodutibilidade de métodos. Isso não são coisas ortogonais, né? Quer dizer, Então, era essa a minha dúvida, porque pra mim parecia isso. Como é que você vai reproduzir o mesmo resultado se você não vai usar os mesmos métodos? Se você conseguir, isso não vai ser aleatório? Acho que a diferença básica é que quando você fala de reprodutibilidade de método, você vai pegar um dado bruto e você vai reanalisar aquele dado bruto. Então, você pega exatamente o que aquele autor fez e você vai tentar reanalisar da forma que foi descrita, e a ideia é que você chegue ao mesmo resultado. Então, você tem esse dado bruto já fornecido. Quando você fala de reprodutibilidade de resultado, já é diferente. Você não tem o resultado, você vai gerar um novo. O que você tem ali é um método que você vai seguir e você vai tentar chegar ao mesmo resultado ou não. Mas esse dado é um dado novo, não é um dado que foi gerado pelo autor principal, por exemplo. Então, essa é a diferença primordial entre os dois. Mas, claro, como o Gabriel falou, né, que um não deixa de estar incluído no outro. Mas a diferença básica é essa, é que o de método você não gera dado novo. E o de resultado você gera um dado novo, né? Uma complementação daquele estudo. Lembrando que isso é só uma proposta nomenclatura entre várias, né? Tem gente que vai... A da Clarissa ali, por exemplo, eu gostaria que eu iria, na verdade. Mas, assim, a outra é isso. O que eles chamam de... O que a gente está chamando de reprodutibilidade de resultados, eles estão chamando de replicabilidade, né? Isso, exatamente. E também não quer dizer, apesar de existir várias nomenclaturas, não quer dizer que é uma coisa também completamente, vale tudo, né? Não, tem um certo limite do que vale e o que não vale. Assim, vai depender um pouco do critério, vai depender um pouco da condição, mas também não é tipo uma coisa, enfim, tenta-se chegar a um acordo ali, mais ou menos, do que é. Mas é uma coisa difícil, assim, é uma coisa, não é tão simples. Eu acho que vai entrar em outra coisa que você costuma gostar de falar, que é a questão da área, né? Que o que é um dado, o que é um método em uma área ou em outra. E então reproduzir exatamente a mesma coleta de dados em uma área pode não ser tão viável quanto na biologia, assim, nas biomédicas básicas, pelo menos, que é o que, não sei, eu não sei quem mais aqui tá mais familiarizado com isso também, né?
Na verdade, quando eu estava lendo o paper mesmo, a ideia que eu tinha era essa, de quando a gente pega a reprodutibilidade de método, na minha cabeça, se for um experimento computacional, por exemplo, uma bioinformática ou algum outro tipo dessa área de programação, se você tem um script e você consegue ter aqueles dados brutos gerados, você consegue fazer análise, né? De uma forma, vamos dizer assim, esperando-se ter a mesma conclusão do autor principal. Mas quando se fala de um experimento, por exemplo, biológico, eu acho que é muito mais difícil porque as variáveis vão começar a influenciar aí também. Tipo celular, ou animal, ou várias outras coisas, né? Alguém coloca no Facebook aqui, tal, alguém que eu expulsei sem querer e tal, foi a Mônica Viana, mas enfim, alguém me chamou, alguém mandou um comentário que achou que era falado, não fui eu que dei ideia, mas que valores absolutos de dados têm significados relativos e que em certos casos é melhor do que comparar dados numéricos, seja comparar a qualidade dos dados e tal. E eu, enfim, de certa maneira eu concordo, quer dizer, não é, a gente não pode esperar dados, enfim, que o dado absoluto seja perfeito, né? E, enfim, só repassando o que está no Facebook aqui. Mas e acho que a gente tem isso de novo. E acho que a gente tem maneiras de resolver a controvérsia. Né? Quer dizer, uma coisa que você falou no final ali e tal, que está nas conclusões, é a questão assim, poxa, talvez a gente não, sabe, ficar falando reprodutível, não reprodutível e tal, tende a individualizar o achado, né? Tipo assim, pô, o paper X achou isso, ou achou aquilo, quando na verdade talvez valha mais a pena você existir numa lógica de acumulação de evidência, né? Como o Luiz e o João falaram, quer dizer, você tem evidência acumula e sabe, o fato de que um artigo individual discreto tenha achado isso ou aquilo, talvez não seja tão importante e tal. E inclusive isso é o artigo que o João mandou lá do PNS, aquele lá do início e tal, tem uma discussão interessante de que, sabe, você considerar que a função do artigo científico é meio que ser um screening de hipóteses, assim, e tal. Talvez nem faça sentido você ter um poder muito alto, porque é melhor, enfim, acho que entra em toda a questão, assim, o que é o poder estatístico que você quer ter num estudo, sabe? Você não quer que 100% da literatura seja reproduzível, vai dar muito trabalho, vai ser impossível, mas talvez 99% não seja desejável, que tudo vai ter que ser tão grande que você não consegue fazer e a ciência vai mais devagar. Então, assim, talvez 95%, 90%, 85%, 80% seja ok, né? Por cento das coisas certas. E qual é o nível certo, na verdade, qual é o nível ideal, é uma coisa não muito óbvia, não muito trivial, assim, e tal. Esse artigo, por exemplo, tem a ideia de, acho que não expliquei a ideia de que é melhor não ter estudos muito grandes, porque, sabe, você vai começar a achar efeitos muito pequenos, que não são importantes e vai dar muito trabalho, então, assim, sabe que tem uma faixa ideal em que você consegue selecionar os efeitos que de fato valem a pena, e na verdade é um poder menor do que enfim, tem uma curvinha ali e tal, mas é uma coisa super contra-intuitiva, na verdade. Acho que entra um pouco com o que o João falou, né, que é a questão no início, né, quando está muito no início ali daquele campo, os efeitos normalmente são inflados. Depois você vai corrigindo aquilo, em teoria, né, dependendo do campo. Você vai corrigindo aquilo e quanto maiores os estudos vão chegando, o efeito vai se corrigindo e a tendência é ir para o nulo, né? Mas no início da ideia, né, quando a ideia surge, ela surge com trabalhos pequenos, tem mais viés de publicação. Então, trabalhos pequenos, para serem estatisticamente significantes, eles precisam de grande tamanho de efeito. Então, é um viés de publicação de trabalho de grande tamanho de efeito, porque só assim ele consegue ser estatisticamente significante e publicado. Claro, no início da ideia. Aí, com o passar do tempo, vão surgindo trabalhos maiores que a tendência é sempre diminuir o tamanho do efeito daquelas impressões iniciais, né? Isso é bem reprodutivo, esse dado metacientífico, né? Mas uma coisa legal de pensar em reprodutibilidade, quando o artigo é positivo, é pensar no valor preditivo positivo desse trabalho. Então, a reprodutibilidade dele não depende só da metodologia dele, mas da hipótese que ele está testando, né? Então, se você está testando uma hipótese de baixa probabilidade a priori, o valor preditivo positivo vai ser pior, independente da metodologia do trabalho, né? O que eu tenho dito é, se um desses ensaios clínicos de hidroxicloroquina fosse positivo, o valor preditivo positivo ia ser baixo, porque a hipótese a priori é esdrúxula, né? Então, perde a utilidade. Se o recovery fosse positivo, ele teria menos probabilidade de ser reproduzido, né? Então, isso aí, pensar no valor preditivo positivo, tipo um raciocínio bayesiano,
é uma coisa que também remonta a essa questão. A reprodutibilidade não depende só do trabalho per si, mas da qualidade da ideia que está sendo testada. Aí que diferencia cientista que pensa na ideia e de pesquisador, metodologista que só pensa em fazer um trabalho com um método tal, mas não sabe escolher a boa ideia. Então, a reprodutibilidade depende da ideia também, não só do método. Isso, aliás, tem vindo muito à tona nessa discussão de cloroquíneos versus quarentenas e tal, etc. e tal. Porque, sei lá, a galera vai dizer que, poxa, cloroquina não tem, sabe, a evidência é controversa, de baixíssima qualidade, etc e tal. Aí eles vão dizer, não, mas, pô, sabe, o lockdown também tem uma evidência de baixa qualidade, assim, e tal, sabe, ninguém testou medidas restritivas. Mas, assim, cara, você não pode jogar as duas coisas no mesmo balde, né? Quer dizer, que, sabe, com um vírus transmite pessoa por pessoa. Você separar as pessoas, isolar as pessoas, funciona. Você poderia... extrema. A probabilidade a priori de funcionar é tão grande que você não precisaria, enfim, primeiro você não vai ter um ensaio clínico, porque é uma coisa que você teria que fazer em países ou entre não sei que cidades, é muito difícil. E segundo, cara, assim, é tão plausível que, sabe, mesmo que a evidência seja observacional e sejam correlações, etc, temporais, etc e tal, isso meio que, cara, assim, a hipótese por trás é muito, muito, muito plausível. Assim, você não pode paradigma do paraquedas aí, né? O distanciamento social é o paradigma do paraquedas. É como matar mosquito em dengue, diminui a transmissão de dengue, né? Ou malária, ou coisa desse tipo. Né? É muito diferente da outra situação que tem o ônus da prova. Né? A cloroquina, ela precisa ser provada, porque ela não é. Ela é extremamente implausível, improvável, inclusive. Né? A questão é isso. Né? Então, nessas situações, os trabalhos, eles são... O trabalho negativo, ele meio que é previsível, e o positivo é pouco reprodutível nessas situações, né? E aí fica criticado, né? Porque não tem trabalho perfeito para provar que algo é ineficaz. Sempre o trabalho vai ser criticado pelos crentes. Então, ao tentar provar que algo é ineficaz, eu abro a guarda para ser criticado, porque é impossível provar que algo não existe. Não pode ser tão pequeno o tamanho que o tamanho amostral, tão pequeno o efeito que o tamanho amostral não foi suficiente, e o estudo foi interrompido precocemente, como o recovery até por futilidade. Então a gente simplesmente perde a razão. A gente perde a razão quando a gente tenta provar ineficácia. A razão não é necessário testar tudo. É desperdício científico, né? Estudos desse tipo. Por causa da baixa probabilidade, do baixo valor preditivo positivo que ele viria a ter. Tem um impacto muito ruim na imprensa também, porque a gente não tem um cenário muito tão aprofundado de divulgação científica e de cobertura científica no Brasil. Então, cada vez que sai um estudo fraco e ele chega na imprensa, então, café causa câncer, café protege de câncer. Você perde o contexto. O jornalista, coitado, eu sou jornalista, eu posso falar do ponto de vista da redação. Você está lá com 10 pautas para uma tarde, e você tem que dar conta daquilo, senão você perde o emprego, porque o editor fica te telefonando para perguntar por que você está atendendo o telefone, e não por que você está escrevendo. Então, pô, para que você me ligou, então? Então, assim, você tem que fazer a pauta, você tem que publicar isso, você tem que chegar, isso vai ficar um pouco mais sensacionalista quando chegar, porque ele precisa render clique, porque o jornal tem que dar dinheiro. Então, assim, pô, o café causa câncer. Aí o cara que está em casa lê assim, aqueles cientistas, eles não sabem de nada. Então, cada dia é uma coisa diferente. E aí a gente chega onde a gente chega, né? Assim, é muito difícil você ensinar incerteza, é muito difícil você dizer para as pessoas, olha, veja o contexto, leia diversas fontes. Então isso já é difícil no dia a dia. Para você escolher uma marca de leite no supermercado, imagine para você decidir sobre conduta médica com seu médico. Quando ele te consultar, se ele te consultar. Essa questão da a priori, o Olavo até cita na aula a questão da reza, né, Olavo? Do paper da reza, acho que é no JAMA, não sei qual artigo, qual jornal que ele está publicado. Você ia falar aí. Não, é o paper acho que é do Madison, não é? E tal, a reza remota para prevenção de desfecho cardíaco, não sei o que, enfim, tem uma série de problemas, né? Mas, tipo assim, o paper tem um P004 ali e tal, mas, porra, é a reza remota, tipo, você tem que acreditar em Deus, acreditar que Deus dá boa para o ensaio clínico e que é mal o suficiente para decidir se as pessoas vão viver ou morrer com base no resultado do troço, e ainda é fraco o suficiente para ter um P004, assim, pô, se Deus é Deus, pô, faz um milagre decente, né? Então, assim,
É mais o uso da ciência para coisa errada, né? Porque, na verdade, fé, crença, não deve se misturar com ciência, né? Você está tentando provar, é como se você tentasse provar que Deus existe. Se você coloca essa questão para a ciência, ele já para de existir, porque Deus é baseado em fé para quem tem fé e não baseado em ciência, né? Então é mais uma vez uma ideia colocada ali para é uma ideia mais social. E será que é a crença social que deve dirigir as perguntas da pesquisa ou é a probabilidade a priori das hipóteses que a gente quer descobrir? Então esse é um ótimo exemplo também. Se esses estudos deveriam ter existido, de fato tem uma revisão sistemática da Cochrane que mostra que a maioria é negativo mesmo. Acho que Cláudio das vezes que está aqui pode até comentar mais sobre isso, que ele já é mais interessado nessas questões, mas a tendência há uma reprodutibilidade de estudos negativos. Aquele ali era o único positivo e que você lendo você vê por que ele é positivo. É uma série de desfechos, um estudo aberto, coisas desse tipo assim. Mas eu acho que é mais um exemplo de você confundir ciência com social. A ciência tem um impacto social, mas as hipóteses científicas devem ser construídas mais no pilar científico do que no social. Então, tentar provar a religião, ou provar que Deus existe, ou que reza funciona, isso não é uma questão da ciência. Isso é uma questão de outro paradigma humano que tem muito valor também, que é o paradigma da crença, né, da fé. E isso é inerente do ser humano. Cláudio, quer comentar algo? Cláudio? Ele não... Oi, Luiz. Oi. Aqui, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu estou aqui no plantão e talvez tenha algum ruído no ambiente, porque tem outros colegas conversando na sala de prescrição. Realmente, quando a gente olha aquela revisão sistemática da Cochrane, existe uma meta-análise que parte do pressuposto de 60 a 120 estudos com espiritualidade, todos pequenos, sendo 62 estudos com pacientes saudáveis e que não tinham condição de doença para avaliação de prevenção de eventos graves, como mortalidade, internação hospitalar, prevenção de infarto. E 31 estudos em pacientes já doentes. O resultado sumário sugere que a utilização dos paradigmas de espiritualidade e religiosidade em saúde reduz inclusive a mortalidade geral. Mas quando a gente vai para estudos mais bem conduzidos, com N tamanho amostral apropriado, olhando um registro clínico como o do MESA, com um número de pacientes muito grande, quando a gente analisa a frequência religiosa, a intensidade de experimentação dos sentimentos, não há diferença. Hoje, o que eu vejo participando do grupo de cardiologia, medicina e espiritualidade da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a impressão que eu tenho é que a ocupação das pessoas é tentar demonstrar que virtudes baseadas na tradição judaico-cristã, elas poderiam ajudar em enfrentamento de doenças e melhorar a saúde. E aí a gente parece que caminha na direção de tentar encapsular num comprimido fé, e aí a gente poder vender isso. Essa é uma preocupação nossa que tem participado dessa discussão. Mas, de um modo geral, a maioria dos estudos são negativos. A maioria dos estudos são negativos. Quando são estudos negativos, como tem um estudo publicado sobre o JAMA em UTI, o desfecho é absolutamente estranho, né? Tempo de internamento hospitalar, misturando com necessidade de antibiótico, tempo de resposta à cirurgia. Mistura muita coisa num questionário de 7 níveis e que a gente não consegue, de fato, entender como aquilo ali funcionaria. É um investimento energético grande para algo que talvez não seja relevante no ambiente da pesquisa científica, mas no ramo da filosofia, da ciência, da fé, algo parecido assim. Essa é a impressão que eu tenho, Luiz e demais ouvintes. Eu estou no ambiente de trabalho e aí tem muita gente falando, eu peço desculpas aí. Acho que vocês falaram de coisas que não são comuns, fazendo paralelos de novo assim para pesquisa básica, que não são comuns, né? Quando a gente lê um estudo, a gente não tem esse costume de prestar atenção ou de discutir com base em quantos desfechos a gente analisou, ou mesmo a tradição de acumular evidência e olhar para o acumulado ao longo do tempo, ou a outra questão que o João tinha falado também, de
de ter esses princípios de incerteza em mente, né? Acho que são coisas que a gente poderia aproveitar melhor da pesquisa clínica, da área clínica. Né? Mas assim, acho que uma coisa que a gente não tem acesso é o quantos desfechos, sabe assim, o buraco negro da pesquisa básica é o selective reporting, né? Quer dizer, é a reportagem seletiva de experimentos. Assim, você não tem a menor ideia de quantos desfechos foram avaliados, de quantos experimentos ficaram de fora, assim, sei lá, você fazer 30, 40 experimentos e pegar, sabe, os 12 que contam uma história e botar dentro de um paper é uma prática muito, muito, muito comum, assim, e tal, que a gente tem muita dificuldade de quantificar, inclusive. E tem muita dificuldade de dizer até que ponto começa, porque assim, tem coisas que não dá certo, né? Então, assim, sabe, tem coisas que assim, pô, não são informativas, as pessoas deixam de fora e não é por mal, mas assim, então assim, no fundo você tá uma coisa que é sempre exploratória, assim, e tal, e aí é muito difícil você avaliar o número de desfechos, você não sabe o número de desfechos. E é isso aí, a gente, na verdade, lida com uma ciência que é quase que uniformemente exploratória, usa a estatística confirmatória para isso e é muito difícil interpretar um paper de ciência básica sem ter uma noção, assim, sei lá, clara de tudo que ficou para trás, né? Eu acho que tá começando a crescer, né? Até essa questão da importância da diferenciação na pesquisa básica da pesquisa exploratória da pesquisa confirmatória, né? Acho que pode ser que venha a surgir uma maior quantidade de pesquisas confirmatórias de estudos meramente exploratórios, né, na pesquisa básica. Tá crescendo nossa bolha, né? Enfim, no mundo não tenho certeza que tá assim. Mas acho que é legal, inclusive para deixar o exploratório ser exploratório, né? Sabe, talvez, tipo assim, acho que tem um argumento legal, assim, e tal, que você vai pegar Jonathan Kahneman e Matt Mulder, tem um paper bom sobre isso. Cara, assim, sei lá, tem coisas que tem que ser exploratórias mesmo, assim, e tal, e, sabe, você não quer tirar a graça de tudo e que tudo seja pré-registrado e que tudo tenha esse experimento gigantesco, tipo, sabe? Talvez deixar o cara brincar na bancada dele seja legal, assim, e tal. Contando que você me diga que você tá brincando na bancada. E aí, depois, sabe, talvez tenha que ter, inclusive, sei lá, journals. O Thiago Lubiano tinha botado isso aí no Twitter e disse, cara, assim, tem algum journal que seja assumidamente exploratório, que assim, não dê bola para valores de paper, não sei o que, não, isso aqui é para publicar case reports de bancada, assim, e tal. Mas não, a gente vive nesse mundo meio no meio do caminho, assim, e tal, em que as coisas, sabe, tudo tem que ter estatística, então tudo tem que parecer confirmatório, nada realmente é. E acho que, assim, sabe, tem uma distinção clara do que é o case report da ciência básica, é quase tudo que a gente faz, no fim das contas, e o que é o ensaio clínico randomizado. Eu acho que seria um avanço legal, né? Mas as pessoas não têm noção do problema, sabe? Quer dizer, a questão não é nem assim, nós temos isso aqui, sabe? As pessoas não se deram conta do fato do quão exploratório a gente é e, sabe, a distinção exploratório ou confirmatório sequer faz sentido na cabeça do biólogo médio, né? Então... outro, eu acho que eu classifico em confirmatórios, que são a minoria das evidências, exploratórios, que é boa parte das evidências de valor, e tem um terceiro tipo que é fake news científica, né? Aquele que você vê nitidamente que, como o estudo francês, né? O que eu chamo também de um anti-estudo, ele reúne o estudo do cara francês lá da hidroxicloroquina, todos os possíveis vieses, como o estudo é um tratado de vieses e erros aleatórios que gera uma informação claramente falsa. Então, essa é uma classificação importante também, né? Eles não chegam nem a ser exploratórios, eles não devem ser citados como estudos. E isso existe muito, né? Existe muito na literatura clínica, que é a que eu vivo, né? Ou epidemiológica. Imagina de vocês que são coisas feitas nessa parte mais básica, mais entre quatro paredes, né? Essa é a grande questão. Estudos unicêntricos, não é porque eles às vezes são coisas mais feitas entre quatro paredes do que os multicêntricos clínicos, porque os multicêntricos é uma comunidade que está fazendo, é muito mais difícil violar, né? Aquele que é feito só em um hospital, com as regras próprias, o que está escrito no paper, ou até no protocolo, não tem muitas pessoas olhando se é aquilo que foi feito mesmo. Então, imagine entre quatro paredes de um laboratório, né? E isso não é porque um tipo de gente é mais honesto que o outro, não. É porque todos nós somos enviesados mesmo. Então, essa vigilância é importante, né? Essa transparência científica, né? Ciência aberta, coisa assim. É muito mais aberto um grande ensaio clínico multicêntrico do que um trabalho feito em um único local. Claro que tem bons trabalhos, né? Mas as pessoas às vezes tendem a valorizar os multicêntricos pelo tamanho amostral ou pela algo como
é mais generalizável, pois pegou diferentes populações, mas o valor mesmo é que é algo mais coletivo. É uma coletividade, é mais ciência aberta, os multicêntricos, do que um unicêntrico. Eu acho que o mais próximo de um ensaio clínico na ciência básica realmente seria essa coisa aí dos replications, as replicações, né, multicêntricas, assim, meio que na pegada do Bri, né? Acho que seria o mais assim, próximo possível de um ensaio clínico. Mas praticamente não tem isso, né? Enfim. Verdade. Mais perguntas, gente? Eu tenho. Então a Mônica segue falando sobre. Enfim, na verdade, eu queria colocar só que matemática fuzzy é uma proposta para enfim, para avaliar isso, enfim, não sei. Isso tudo, eu absolutamente não tenho como comentar sobre matemática fuzzy. Eu expulsei ela sem querer e eu não consigo entrar de volta. Então, achei, pô, eu adoraria poder entrar no tema, mas eu acho que eu não vou conseguir assim e tal. Mas, enfim, ela. Eu acho que ela é a nossa próxima moderadora, né? Então, de repente, no próximo artigo do mês que vem, que é o Manifesto for Producible Science, de repente a gente continua nessa discussão mais conceitual de reprodutibilidade, o que importa e como se mede, enfim, por aí vai. Enfim, desculpa que a gente vai tentar, a gente tem que resolver esse problema do link, a gente vai ter que trocar o link e botar a sala de espera, enfim, tomaremos providência para não ser abordado por terroristas mexicanos da próxima vez. Mas deu tudo certo, né? A gente tá ficando melhor em expulsar eles, só que eventualmente você expulsa alguém enfim, no calor do momento. Bom, é isso aí, gente. Então, muito obrigada pela contribuição de todo mundo, ao Gabriel pela apresentação, foi muito legal. E eu acho que a discussão foi bastante calorosa, né? E foi muito boa também. E esperamos vocês no mês que vem. Então, qualquer coisa, vocês mandam mensagem pelo Facebook ou entram em contato com a gente pelo Instagram ou por e-mail. E é só mandar mensagem. Gabriel? É sempre na primeira quarta-feira, então. Fala. Não, Gabriel, pode compartilhar a sua apresentação? Posso deixar o PDF, os slides na nossa página da OSF? Vou te enviar. Ok, depois a gente divulga e compartilha o link do YouTube, quando o vídeo for para o YouTube, e desse material também, se alguém tiver interesse. Acho que tem várias referências legais lá, né? Então... Tá, pode deixar, eu vou compartilhar com vocês. E aproveitar também, agradecer o pessoal também que compareceu e discutiu. Bom, obrigado, gente. Então, a gente volta na Obrigado, foi ótimo. Tchau. Do mês que vem, que eu não sei que dia exatamente, mas é a primeira quarta-feira. Sempre às 4 horas. A gente vai estar discutindo, então, o Manifesto for Producible Science. Quem é que apresenta, Clarissa? Sou eu, Laís. Laís. Então, a Laís apresenta e a Mônica modera. E estamos aí, assim, sempre à vontade para divulgar, convidar a gente e, enfim, esperamos melhorar nossa segurança da próxima vez. Mas tem sido legal, assim, acho que a discussão foi boa. Agradeço a todo mundo também. Se ninguém tem mais nada a declarar, eu vou parar de gravar aqui e encerrar a transmissão no Facebook. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.